A paz, povo de Deus, passando aí para desejar e profetizar um dia extraordinário sobre a sua vida, que a graça, que a paz, que a alegria esteja sobre você, que você possa tomar posse dela em nome de Jesus, amém? E desfrutar. Lembrando aí, pessoal, procedimento padrão. Não esqueça de dar aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder, compartilhe com mais alguém. Fazendo isso, a plataforma entende que esse assunto é muito importante e distribui essa mensagem para muito mais gente. Para a nossa meditação, Gênesis capítulo 15, verso 9, Deus fala assim com Abraão: traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou a metade uma frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e pavor. O pavor tomou conta dele. Pulando agora para o verso 17, fala assim: a noite caiu, veio a escuridão, de repente apareceu um fogo que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, Deus fez uma aliança com Abraão. Olha só que interessante. Pra gente é meio estranho, né? Estranho demais. Abraão pega uma vaca, pega um cabrito, pega pombo. Ele pega esses animais, ele parte esses animais ao meio. O que está acontecendo ali? É um ritual de aliança. Isso quase 4.000 anos atrás, aproximadamente 4.000 anos atrás. Por que Deus está fazendo isso? Por que Abraão está fazendo isso com Deus e Deus está fazendo isso com Abraão? Porque era normal, era comum naquela região, quando Abraão era nômade, né? Então, quando um clã ia fazer aliança com outro, aí o que acontecia? Eles faziam esse ritual. Pegavam os animais, partiu ao meio. Se Abraão estivesse fazendo aliança com outro homem lá, com outro comerciante, com outro nômade, com outra pessoa qualquer, partia esses animais ao meio, as 2 pessoas teriam que passar pelo meio desses animais partidos, porque um falava para o outro, a hora que eles estavam passando pelo meio dos animais partidos, um falava para o outro: olha, assim será feito comigo, faça-se comigo, se eu não cumprir a nossa aliança, se eu não levar a nossa aliança a sério. Olha só que coisa interessante e pesada, né? Porque os animais estavam todos partidos ali, mortos. Aí eles passavam por meio desses animais e depois que eles terminavam de passar, cada um pegava essa metade de animal e era assado ali e comido, comia a sua metade. Então era um ritual de aliança. Deus, quando vai fazer uma aliança com Abraão, é interessante que aí Abraão pega os animais, parte dos animais, só que Deus ele não vem assim no exato momento que Abraão terminou de partir e colocou os animais lá. Deus demora a descer ali. Por que Deus demora a descer? Tanto que a Bíblia diz que desceu os urubus, as aves de rapina, para tentar comer os animais. Abraão os enxotava, mas demorou. Abraão teve sono, teve medo, teve pavor, porque anoiteceu e ele teve sono, de maneira que ele até dormiu. Quando ele teve sono, dormiu, veio uma tocha de fogo, que aí era Deus, e passou pelo meio desses animais. E interessante ali que Deus não deixou, a Bíblia, nesse lugar aqui, a Bíblia não dá esses detalhes, Deus não deixou Abraão passar pelo meio.
Por quê? Olha só que coisa interessante que Deus estava mostrando ali para Abraão. Porque se Abraão passa, Abraão estaria falando assim para Deus, assim faça comigo se eu não for fiel à nossa aliança. Interessante que Deus ele não deixou Abraão passar. Deus só ele passou e consumiu ali aqueles animais. Por que Deus não deixou ele passar? Porque Deus sabe que nós somos infiéis. Deus sabe das nossas fragilidades. Então Deus ele assumiu os riscos, ele fez, olha só que coisa linda, né? Deus ele fez uma aliança com Abraão, mas ele assumiu os riscos sozinho dessa aliança, porque só ele tem condições de ser puramente fiel, completamente fiel. Então fica isso aí para nossa meditação, né? Deus sabe que nós não temos capacidade de ser perfeitos. E mesmo assim ele nos amou, né? Ele mandou o filho dele, olha só a parte dele na aliança, né? O filho dele foi perfeito por nós, nós agora precisamos crer, né? Precisamos, Deus ele quer trabalhar a nossa fé, isso aí sim, a nossa fé ele quer trabalhar, mas ele não espera que a gente seja perfeito, porque ele sabe que nós somos imperfeitos. Amém? E a gente vai ver na história de Abraão quanto que Abraão também errou, que Abraão também teve medo várias vezes da vida. E Deus foi amigo de Deus, né? Deus fez aliança com ele. Amém? Um abração a todos, fica aí para a nossa meditação, que a sua fé possa estar crescendo em Deus também cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Um abração a todos, tamo junto, até depois do fim.